Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, 11 horas e 2 minutos, dia 14/7 de 2021. Agradeço a sua audiência e atenção. Convido para a Maratona 14 Bis, a maior iniciativa educacional que a Top Trader já promoveu. Vai começar no dia 25, são 5 aulas secretas. Tem desafio Baby Shark, compra de 500k em uma única ação ao vivo. Se vocês querem show, vai ter show. Dessa vez eu vou abrir ali ao vivo a boleta, agredir o mercado, até montar a posição. Ok? Da outra vez, no caso da Melk, né, eu quis ser mais discreto, tal, elegante, não mostrar agressão ao book e tal, mas a galera gosta de ver realmente pele em jogo, skin in the game, vamos pro pau. E como eu escrevi hoje no nosso Telegram, é faca na caveira. Eu vou começar aqui os trabalhos prestigiando a galera que nos segue, que participa, engaja aqui no YouTube. E tem ali o comentário do Vitor. Fala, mestre, tudo certo? Estava analisando o mini índice de forma um pouco mais macro e observei... Deixa eu só abrir a minha janela aqui, pessoal. E observei que o gráfico semanal temos assimetria em V. Com eixo no dia 13/7, o gráfico mensal uma simetria em W com eixo no dia 7/7. Essas figuras podem nos ajudar no estudo de alguma forma, espero ter cumprido para o nosso grupo. Então ele está falando do mini índice. O mini índice, avaliar o mini índice de forma mensal ou de forma semanal é mais complexo, porque nós temos o ajuste, né, diário de posição e tem... Alguns investidores usam o gráfico com base no ajuste, outros fechamento. E nós temos também o fato dele ser perpétuo. No nosso caso, a gente usa emendando um vencimento no outro. O que tem aqui são dois pivôs, né? Um rompido a 105,880 e um outro rompido a 125,470. No mensal tem uma estrela cadente, que eu vejo aqui. Só que a mínima precisaria ser acionada a 126,325 no mensal. Então no mensal é isso que eu vejo. No semanal, olha, o que eu vejo de relevante aqui no semanal? Um teste do topo anterior, 125,470. E qual que foi a mínima recente, né? 124,725. Então veio na região do topo anterior. É isso que eu observo aqui no mini índice. Ok? Observando tanto o semanal quanto o mensal. Certo? Então vamos ver aqui, Renata Santala, olá professor, tudo bem? Das 3 concessionárias, ela pede Emiglu e Meal 3. Então vamos fazer aqui Emiglu e Meal 3. Olha, a Magazine Luiza, ela tem um movimento de topos e fundos ascendentes, de forma claríssima aqui, e tinha um objetivo que eu comentara desde os R$20, né? Que é o 22,50. Correto? Então, assim, quando você tem um objetivo alcançado e a ação trabalha acima, ele vira suporte, vira ponto de stop. Então, se eu for, por exemplo, colocar um stop agora, está 22,49, um centavinho abaixo. E Meal 3. Pessoal, para quem está aí na pegada de comprar um carro, de trocar de carro, né? Deve ter percebido que o valor dos automóveis subiu muito, né?
Eu comentei sobre isso, a explicação para tal fenômeno outro dia no Instagram, e eu vou comentar rapidamente aqui por aqui também. Um dos motivos, né, para os carros terem subido tanto é oferta e demanda, né? Então tem bastante demanda, não tem tanta oferta por falta de peças. Eu tô com uma peça para um automóvel que eu tenho na espera há muito tempo, né? Tem escassez, não só de chip, mas de todos os tipos de peça. Segundo fator teve um grande aumento do frete marítimo, e aí muitas empresas optaram pelo aéreo. Houve um aumento grande também, né? Um outro fator é o aumento de impostos para o setor, que pouca gente sabe. Teve um aumento significativo também. E uma das razões, né, apesar do dólar ter arrefecido um pouco, mas é a alta do dólar também, uma vez que vários componentes são importados. Então eu fiquei de comentar sobre isso aqui, tá feito. Então o que falar de 603, né? Controla Viena, frango assado, Pizza Hut. Tem um padrão de fundo aqui marcado sobre uma região de suporte anterior. E geralmente, né, quando o ativo trabalha na parte alta dessas barras assim, tem continuidade, né? A não ser que a gente tenha perda. Por exemplo, eu colocaria stop, se eu tivesse comprado aqui no padrão fora da banda, dentro da banda, ou até no Arami, eu colocaria o meu stop abaixo da mínima do dia anterior. O dia anterior, ontem, né, 4,11, eu colocaria 4,10. Mas eu não entraria, por exemplo, nesse ativo neste momento. José Roberto Pimentel, show Wagner, bom dia, uma excelente semana a todos, que assim seja, assim será. O Cristiano Berg, professor, boa tarde, poderia avaliar a Rapt 4 e Odontoprev? Obrigado, mestre, uma ótima semana, obrigado você pelo carinho e gentileza. Então, Rapt 4. Pessoal, participem na área de comentários, aqui você é bem-vindo, é tratado com carinho, com atenção, por mais simples que seja a sua dúvida. Compartilhe aí o que você deseja aprender, uma informação bacana, que possa somar para o crescimento do nosso grupo, né? Nós somos uma família, somos uma comunidade, e tudo que beneficiar os participantes, né, dentro de padrões aí de comportamento ético, respeitoso, será muito bem-vindo e compartilhado. Queridos, o que a gente percebe aqui? Um triângulo que foi acionado, né, é um padrão de compra e tem que ir administrando stop com base em gráfico de 30 minutos. Eu colocaria aqui, ó, talvez até com base no diário mesmo, 13,01, colocaria 12,99. Se pegar, pegou, né? Se não pegar, você continua surfando. Primeiro objetivo 13,35, segundo objetivo 13,83. O Lindomar, ele está sempre aí conosco. O Lindomar é um dos alunos mais antigos do canal. Está conosco já há muito tempo. Seja sempre bem-vindo. A sua presença é uma honra, a sua participação aqui para nós, e que possamos ser sempre úteis na sua trajetória na Bolsa de Valores. Então faltou o Odontoprev, na verdade, né? Vou fazer aqui o DPV13, eu esqueci. Então a Randon, ela reflete o mercado de automóveis, né? Apesar de ser mais voltado para caminhões, mas tem demanda também. Pessoal, qualquer cidade que você vai visitar um parente, você vai visitar... Deixa eu fazer um racional no mini índice aqui, eu volto no Odontoprev. O mini índice, ele rompeu uma LTB também, rompeu ontem no fechamento e deixou para trás aqui também o 28.430 e 28.250, que é esse fundo anterior. Será que ele toca aqui nessa LTB, né? Qual que é a próxima resistência aqui, ó? Região de 130, 450. Ele quase foi lá hoje, 130, 140. Quando a gente põe um gráfico intraday, eu vou fazer um estudo mais completo, até para eu poder apagar aqui alguns estudos, eu deixei... Ontem a gente focou mais no Instagram, né? Hoje a gente está fazendo aqui o YouTube de novo. Então, esse ponto aqui, eu acho que não faz sentido manter. Aqui na tela, houve uma LTB. Percebam que ontem aqui era uma LTA, né? Esse ponto aqui, ele é um ponto de clímax.
Percebam aqui na tela, ó. Nós temos aqui o encontro de uma LTA com uma LTB, né? Então aqui foi montado o fundo de ontem, justamente na junção dessas duas retas. Então eu vou apagá-las, porque nesse momento elas não são mais tão importantes, né? E eu vou traçar aqui os pontos que eu considero bastante relevantes no momento. Esses dois fundos eu vou mantê-los. Esse gap foi fechado, o Monster Gap. Tem um gap aqui embaixo, eu vou manter. Esse fundo aqui não é mais tão importante. E o 128,945 será mantido também, né? Eu vou manter aqui na tela, ok? E eu vou marcar a máxima de hoje também. Ok, o 130, 140. Ele está... Agora... Ele está mantido aqui também, ok? Então, 130, 140. Ele está mantido aqui como a máxima da movimentação. Então, aqui houve o acionamento de um pivô. Aqui nós temos o 126,820. Um ponto de apoio. E um possível sinal de topo. Por quê, né? Nós temos uma distância relevante em relação à média de 21. Há o padrão fora da banda, dentro da banda. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse que tomar uma decisão agora na região de 129,700, eu venderia. Não? 129,700 eu faria uma venda. Provavelmente a gente vai ter um teste dentro em breve aqui do 128,945 e é o ponto que decide, né, que separa o joio do trigo. Então qual que é o racional do professor? Haverá um teste de 128,945 ainda hoje, né? Eu acho que esse ponto vai ser perdido como suporte e haverá o estresse na média de 21. Daí aqui pode tocar e voltar a subir, inclusive rompendo esse topo, ou a perda da média ou desse ponto de apoio aqui 128,525 muda o jogo. Por quê? Este ponto aqui, ó, 128.500. E qual foi esse outro ponto de apoio na média de 5? 128,525. Então, o ponto-chave para o curto prazo é a região de 128.500 pontos. Então, daqui a pouco eu acho que testa aqui o 128,945, perde e desce para estressar a média. Qual que é o último ponto de apoio importante? Região de 128.500. Então, daria para fazer uma venda a 129.700 para zerar pelo menos a 128.500. 1.200 pontos de racional. Vamos ver se dá certo. Ok? Então, voltando ao que o nosso querido amigo pediu, o Odontoprev, ó, DPV3 aqui na tela, vamos aqui observar o ativo. O ativo tem uma volatilidade histórica baixa, né? 1,22, ele trabalhou de lado praticamente nos meses de maio e junho, e é praticamente aqui um retângulo, pessoal, né? Ele montou aqui um arame de fundo na base do retângulo e ele está na parte alta aqui. Então ele precisa romper de vez a região de 13 com 30, 13, ponto mais alto 13,37, aí pode vir até com tranquilidade a 14,50, R$15 na minha interpretação. E vocês sabem que eu comentei, até respondendo a pergunta aí, sobre os veículos, né? Então eu fui outros dias a algumas concessionárias, né? Então qual que foi a minha experiência? Eu fiquei de contar aqui para vocês. Eu vi o Corolla Cross, é um carro maravilhoso, muito bacana mesmo, completo, só que simplesmente não fomos atendidos, né? O pessoal ficou olhando, tal, a gente abriu o carro, entrou. Eu acho que eu comentei outro dia, não sei se no Telegram, no Instagram, sobre isso.
A experiência na Honda ela foi muito boa, né? O Honda Civic Touring é maravilhoso, assim como a CR-V Touring também. Atendimento primoroso, tem catálogo, tem todas as características do carro que tem na internet impressas. E na Jeep também é uma experiência muito positiva, um excelente atendimento. Só que lá é tudo digital, você tem que focar no site mesmo, você consegue até comprar o carro pela internet. São novos tempos, né? E o Jeep Compass, um veículo realmente maravilhoso. E eu comentava com a galera também outro dia sobre os carros alemães, né? Que subiram muito aqui no Brasil. BMW, Mercedes, os veículos da Audi e até da Volkswagen. Então o mercado automobilístico ele é o reflexo pós-pandemia de demanda surpreendente por produtos e conjugado com escassez. Por isso que a gente tem algum nível de inflação mundo afora. Ok? Aí falando aqui com meu querido amigo Lindomar, está conosco há muito tempo. Ele pede BPAC e ele pede Banco do Estado do Rio Grande do Sul também, será feito para agora. BRSR6 é aquele ativo que a gente olha e quando chega o momento de comprar, se acaba optando por outro. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu acho que uma vez, nesses anos todos de bolsa, desde que BRSR6 opera, quase sempre está na minha watchlist, mas eu operei uma vez. Tem que a gente percebe, né? Primeiro, o gráfico, né? Quando nós observamos uma movimentação assim, ela serve para que a gente tenha uma aula, né? O padrão pode ocorrer depois e aí nós podemos utilizá-lo uma vez que vivenciamos a sua materialização. Então, o que houve aqui? Um rompimento falso de 14,52, uma estrela cadente, né, formada no rompimento falso, uma venda claríssima, mais clara que a água, e um eixo de topo duplo, aqui um topo duplo também, naturalmente. Aqui temos uma pinça, e aqui um eixo de topo duplo a 13,87. Para o investidor que gosta mais de trabalhar com a guerrilha, que trabalha mais alavancado, com uma posição mais agressiva, ele poderia ter liquidado a posição aqui no gap ou até mesmo no 12,82, né? Ou nesse topo anterior, ele tinha alguns pontos aqui de saída a 12,59, né? Conforme o ativo acionou a máxima do martelete, essa máxima aqui 12,71, eu teria acionado o meu stop gain e colocado o lucro no bolso. Agora, comprar nesses níveis eu não compraria, talvez num novo teste aqui do fundo. Ou algo próximo disso, aquele padrão do fundo. Sabe aquele padrão que a gente tem trabalhado bastante? Fundo mais alto que o anterior, alguma coisa mais ou menos assim, é difícil saber até onde cai. Me agradaria, atrairia a minha atenção. O Lindomar pede também BPAC 11. BPAC 11 fez parte da última ou da penúltima carteira aqui da Top Traders, né? É um ativo fantástico, com fundamentos descontados, se você comparar com esses bancos digitais, aí, por exemplo, ou com a própria XP que opera lá fora, né? Só que assim, pessoal, nesses níveis, vocês sabem que pelo meu modus operandi, eu não gosto de comprar perto de máxima, se corrigir sim. Agora, eu quero bater renda fixa, eu penso numa ação para longo prazo. Eu acho que é um prato cheio. Principalmente se você fatiar as entradas e dividir os lotes. Caio Max, Félix Mendonça, professor, avalia HGTX3 por gentileza, qual seria o alvo? Vamos lá então. O Caio está pedindo a Hering, né? É uma empresa que eu particularmente gosto muito dos fundamentos, sou fã da marca. Eu lembro da Hering quando eu era garoto, a minha mãe... A Hering praticamente vendia camiseta branca no passado, né, pessoal? Eu ia com a minha mãe nas escolas que eu estudei em escola pública, a boa parte da minha vida, eu fiz 2 anos de pré, primeira e 8ª série, né, chamava primário, depois era na época do meu pai chamava grupo, né, mas era o primário, o ginásio, depois o colegial, fiz tudo em escola pública, depois fui para a escola técnica, né, que era bastante concorrida, mas tive a oportunidade de fazer um cursinho na época na Profitec, lá em São Bernardo, e depois eu tive alguns privilégios aí no que se refere a estudo, a idiomas, a curso técnico superior, mas toda a minha base foi em escola pública, era um bom ensino, né? E eu lembro que eu ia com a minha mãe na Hering comprar camiseta branca, a camiseta branca era em parte integrante do uniforme. Então a empresa teve o lance com a Soma,
números muito expressivos do último balanço e ela foi subindo. Eu não gosto de comprar o ativo quando ele opera dessa forma. No caso da Hering, eu trabalharia com stop abaixo da mínima de hoje, né, que é um candle que está simulando ali uma situação esboçando o topo, né? Então eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje, mesmo que eu tivesse posicionado como swing trader. 37,59, colocaria 37,49, deixaria e poderia subir esse stop dia após dia. É o stop gain inteligente, né? O raciocínio do stop trailing que vai seguindo o rumo da operação. Cláudio Carvalho, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Salve, professor, muita luz e força para você continuar sendo essa pessoa que tanto contribui para a nossa evolução no mercado. Obrigado pelo seu reconhecimento, agradeço as palavras. Por favor, ele pede a MEAL3 já foi feita e ele pede a BR Distribuidora. Queridos, a BR Distribuidora é uma das estrelas, né, que a gente tem no curto prazo, né? Então, BRDT3, a BR Distribuidoras teve o lance da Petrobras, muita grana no caixa, né? E o ativo realmente descontado, fez parte de carteira recente da Top Traders também, deixou alguns gaps pelo caminho. E aqui, um rompimento de LTB com pullback milimétrico, a média de 21 auxiliando na movimentação. Sabe o que eu faria se eu tivesse BR Distribuidora na carteira? Eu venderia e realizaria lucro para tentar comprar mais baixo. E se eu não tivesse, eu não compraria. Teve redução de volume, né? Existe um padrão aqui que é um M pequeno, ó. O eixo a 28,68 e alvo a 27,75 e um M um pouco maior, cujo eixo é o alvo do primeiro. Então, quando é assim, muitas vezes o padrão ele é materializado. Então, acho que dá para comprar esse ativo descontado para quem não está no trade, para quem está, vender para comprar mais baixo. É a minha opinião, é o meu racional, não sou dono da verdade. Aqui falando um pouco da Bolsa de Xangai, na China. Vamos colocar aqui na tela o gráfico diário, né? Eu penso que a Bolsa de Xangai tem mais espaço para cair, né? A mínima e a máxima foram mais baixas, fechou abaixo das duas médias também. Eu acho que teremos uma sessão baixista, talvez até nos próximos dias um teste aqui dessa LTA. O índice Nikkei aqui japonês é um gráfico muito louco, cheio de gaps, né? Mas o candle do dia 13, né, ele foi acionado e eu penso que tem mais espaço para ceder também. E aqui a gente chega no MME, que é o fluxo para mercados emergentes. O MME, hoje, a gente tem alta, né, de praticamente aí 0,5%, só que a gente tem que observar o seguinte, o MME, ele está na base, ele está aqui num eixo dessa figura. Onde está o eixo aqui? O eixo do MME, ele está aqui na região de 1332. Então 1332 é o divisor de águas entre a compra e a venda e tem a média aqui em cima. Então o MME é o grande... Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, pessoal, vamos ver aqui. Por exemplo, como é que estão os estrangeiros no mercado à vista? Até o dia 8, eles estavam com saldo negativo de 1.206.405.000. Só que já dá para ver aqui, o broadcast tem trazido, ele tem antecipado aquilo que os estrangeiros têm feito aí no mercado. Eu lembro que eu vi, inclusive, hoje de manhã aqui. Então, a gente fazer uma comparação do fluxo com o MME é uma manobra, é um exercício bastante importante. Deixa eu tentar achar aqui. Ó, primeiro minério de ferro, né, fechou de lado, $218 com 66 centavos a tonelada. E, ó, por exemplo, no dia 12, os estrangeiros já entraram rasgando aqui na compra. Ó, 1 bi 0,99 no dia 12, ainda estão vendidos no mercado à vista, mas diminuíram de maneira considerável este saldo. Então, o MME é isso aí. Nós temos o petróleo, né? Muito barulho aí com o OPEP, né? Um dengo danado, né? Isso daí é para especular e fazer preço mesmo, montar posição, né? O petróleo é o ativo futuro mais negociado no mundo, né?
Então, dengo danado aí dos players, né? E o petróleo americano recentemente atingiu o maior nível desde 2014. O que a gente vê aqui na tela? Uma coisa é você, por exemplo, sabe o lance do engenheiro de obras prontas? Ele vê, não, petróleo. Era claro que ele ia cair aqui, porque tem um oco e tem uma LTA. O difícil é você ter a capacidade de antecipação, e mesmo que você não opere petróleo, você se proteger numa posição em Enalta, BR Distribuidora, Petrobras, 3R, coisa e tal. Então, por exemplo, o petróleo ele tem um esboço aqui de ombro, cabeça a ombro. Eu não estou dizendo que vai ser acionado, mas tem um esboço de ombro, cabeça, ombro. Além disso, isso daqui eu estou falando petróleo Londres, né? A gente pode ter um topo mais baixo que o anterior, sim ou não? Tá? A gente tem aqui, por exemplo, no petróleo WTI, já não tem esse oco tão claro, né? Não está bem alinhado aqui, mas nós podemos ter o lance, a configuração do topo mais baixo que o anterior. Então eu penso que vale a pena observar, né, acompanhar com essa ótica. A seguir, vou tomar um gole aqui da minha água. Nós temos os títulos de 10 anos norte-americanos, né, bateu na média de 21 e sentiu, está caindo forte hoje, quase 4%. Vamos ver como é que se comporta. A gente teve índice de inflação dos Estados Unidos ontem e hoje, CPI, PPI, eu detalhei no Telegram e no Informe Cenário. Se romper a média de 21, tem espaço para subir até 1,5450. Vamos ver. E aqui nós temos na tela o DXY, que, como o professor sempre ensina aqui a vocês, é uma referência importante para quem opera o dólar, é o dólar contra uma cesta de moedas. Para os padrões do DXY está caindo de maneira importante, só que tem essa barra de ontem aqui, né? E está na média de 5. Eu não acho, por exemplo, que vai derreter, não. Minha humilde opinião aqui do professor. Caros, o índice Nasdaq, né? Eu sempre falo sobre o seguinte aqui para vocês. Às vezes, né, você vê o sinal ali, você fala, caramba, o índice Nasdaq, ele de tecnologia, ele está longe da média, né? Ele está longe da média e tem uma estrela cadente, né? Além disso, houve um rompimento falso de 14,755, agora está 14,739. Pô, isso daqui não é sinal de topo? Você fala, ah não, mas pô, eu não posso falar em topo com o mercado subindo, que senão vão me considerar um herege praticamente, né? Mas é sinal de topo. Ou não é? De tudo aquilo que a gente aprendeu. E olha o mini índice aqui, o professor falou em venda 129.700, quanto que tá? 129.200, já estaríamos ganhando 500 pontos se fosse um treinamento, uma transmissão, alguma coisa assim. Então 500 pontos na veia já aqui, mas vai descer mais. Pelo menos até 129 vai descer. Talvez bate 129 antes da gente terminar a gravação, que já daria 700 pontos de lucro. Certo? Então, eu orientei meu grupo fechado mais cedo, tal. Eu falei, pessoal, nós temos sinal de topo nas bolsas americanas. Então o S&P, ele também tem sinal de topo. Ele tem uma estrela cadente, né, desenhada ontem. O Dow Jones também tem sinal de topo. Qual que é o sinal de topo do Dow Jones ontem? É um arami, é a mulher grávida em japonês. Aí eu concordo com você, né, que ele tem a máxima histórica aqui, a 35,091, e não bateu, só que hoje foi, ó. 35, na verdade não foi, quase foi. Ó, aqui é 35,091 no intraday e aqui 35,069, só que está com sombra superior. Então nós temos, professor, esse candle de hoje que marcou a máxima mais alta, ele anula, ele desconfigura o arame, ele enfraquece. Mas se fechar, por exemplo, com uma estrela cadente,
A estrela cadente vai ser o sinal, porque a máxima foi marcada, no caso hoje, então é o sinal que prevalece se houver realmente a formação de estrela cadente longe da média de 21. Por outro lado, a gente vê um VIX ameno, né? Que é negociado na Bolsa de Opções de Chicago, né? CBOE. E ele, apesar de trabalhar, de pairar ali sobre as médias, ele opera em queda. Então, por exemplo, se você, assim como eu, você gosta, você tem o hábito de acompanhar o VIX, o que você faria nesse momento? Eu compraria VIX. O VIX caindo 5,90, porra, eu sou comprador. Né? Eu sou comprador de VIX a 5,90. Dá a ideia de uma simetria altista, que talvez um ombro, cabeça, ombro invertido, alguma coisa assim. Aí a seguir nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ ele tem um gráfico de difícil leitura, daí eu vou explicar por quê. Fácil no EWZ foi vender aqui, para quem opera lá fora. Por quê? Houve a formação de uma pinça, engolfo, perda do topo anterior a 40,41, quer dizer, venda mole. Aí aqui chegou um ponto interessante para realizar lucro, o topo anterior, acionou aqui o martelo, só que agora, seria isso daqui uma ilha de reversão que vai jogar o EWZ a 42, 44, 50 dólares? É uma hipótese, só que será que esse candle aqui não vai atrair a máxima dele a 39,66 para ter o fechamento? Porque vejam só, a boca do gap coincide com as médias, né? Me parece um ponto meio óbvio para o EWZ descer e pelo menos estressar essa região como suporte. Aí nós teremos aqui a Bolsa do Reino Unido. A Bolsa do Reino Unido ela tem a configuração, dá para traçar uma LTB aqui. Né? E sentiu a LTB, isso é interessante. Nós temos aqui Bolsa. E ontem, pessoal, eu comentei na live o voo da Águia que eu não acreditava que as bolsas fechassem em alta hoje. Eu continuo não acreditando, eu mantenho... mas está subindo lá nos Estados Unidos, está subindo no Brasil, ok. Eu não acredito que essas bolsas fechem verdes. Nasdaq, Dow Jones, S&P, BOV, BOVA11, mini índice. Pode ser uma leve queda, mas eu penso que vai ser queda. Então aqui, Bolsa de Paris na tela. Nós temos a Bolsa de Paris, ela rompeu a LTB, mas ela voltou para fazer um pullback. As médias estão protegendo a LTB, um ponto-chave. E aqui a seguir, Eurostock 50, né, ainda tem um viés altista, apesar do candle de ontem que deixou dúvida. Ele não é um candle de sinal forte, porque o movimento é muito curto antes dele, né? E nós temos o índice DAX aqui na Alemanha, rompeu a LTB, está ali nas máximas. Eu penso que a região de 15.802 ela é importante, está levemente abaixo, mas especialmente esse topo posterior aqui a 15.750, que é a região. Se for perdido, estresse da média de 21 novamente. Ibovespa em dólares, montou fundo aqui, realmente rompeu a média, está vindo nesta região aqui que marcou fundo entre os dias 18 e 21 de junho, testá-la como resistência, outrora suporte, agora resistência, princípio da inversão de polaridade da análise técnica. E nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, talvez deixando uma ilha aqui indicando mais queda, é um padrão contrário ao EWZ, mas sabe aquele padrão do fundo mais alto? Será que teremos alguma coisa aqui no BZQ, né? Não chega a testar o fundo ou se aproximar dele, é uma possibilidade. E aí eu vou falar do milho. O milho vai subindo a ladeira, talvez realmente venha testar aqui o 97,75, que é um alvo em potencial. E aí farei agora os estudos no Cartesian, os ativos fixos aqui que a gente acompanha. Então, primeiro na tela é Ambev. Ambev,
Para quem comprou ou está comprado, onde é que está o stop? Está rompendo um triângulo e rompendo o pivô de alta R$18. Onde é que eu colocaria meu stop? 17,95. Eu posicionaria por ali. Aí nós temos B3SA3, né? Sendo B3SA3, ela fez o padrão aqui do fundo mais alto que o anterior. Que talvez, será que o BZQ faz alguma coisa parecida? É uma possibilidade, esses pushings aqui. É uma possibilidade, né? Só que está atingindo aqui um alvo de guerrilha, que é o 17,21. Eu realizaria lucro ou colocaria o stop a 17,09, 17,08. Nós temos a B3SA3, né? Banco do Brasil. Para quem acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, né? Sabe que nós comentamos da prancha do Pirata, que era um padrão de venda, com alvo aqui a 31,06. Onde foi 31,07? Nossa, erramos o racional por 1 centavo. E agora o que acontece? Agora a gente vai ter a separação do joio e do trigo. Por quê? A média de 21, quando tem um repique, né, a gente vai saber se é repique ou reversão com base na média, né? E a seguir nós temos Bradesco, né? Nós também falamos em venda, especialmente nesse dia aqui. Inclusive nós estávamos vendidos no índice durante esse movimento, né? Não vendi nem Bradesco, nem Banco do Brasil, mas vendemos ativos estreitamente relacionados. Então aqui a perda de 27 acionou um topo duplo com alvo aqui nessa região de topos anteriores. Então, eu até comentei, eu encerraria a minha venda aqui. Só que veja só, o ativo foi na média, trabalhou acima e está abaixo, né? Se fechar assim, mesmo em terreno positivo, ele deixa um sinal de topo. A seguir nós temos Itaúsa, a mesma leitura, né? Tá na mínima, deixando sinal de topo apesar da alta. Se trabalhar daqui para baixo, é realmente sinal de topo, que pode ter alguma correção, talvez gerando até oportunidade, mas abre espaço para algum nível de correção. E no caso de YouTube, topo duplo, rompimento falso 34,19, perda 32,29, eixo de M, alvo aqui nessa região, né? Veio bem pertinho aqui da região de enrosco, repicou, só que agora está na mínima do dia, apesar de estar subindo 0,87. Fechando daí para baixo, ou um pouquinho acima, é um sinal que abre espaço para correção entre quinta e sexta-feira. O que dizer de Santander? Topo duplo, rompimento falso de 46,23, eixo acionado a 44,33, veio milimetricamente no alvo, chegou a estressar aqui até a LTA, deu com folga aqui margem para saída dos vendidos realizarem lucro, uma operação de venda tranquila. E agora eu colocaria o meu stop aqui, essa máxima 41,73, eu colocaria a 41,70 a partir de agora. Nós temos a seguir o IFNC, o índice do setor financeiro, veio no topo anterior alvo milimétrico, ao acionar aqui esse martelete a 12,048, já projetava um teste aqui do eixo do M e aparentemente sentiu, né? Então eu entendo que vai recuar um pouco aqui, né? Dessa região que está 12,357, tem espaço para um recuo talvez de 1% aí pelo menos. Daí a gente chega aqui na reta final já dos trabalhos em Petrobras. Petrobras está de lado, né? É um ativo que reflete bastante cenário político, mas por outro lado o petróleo está em alta. E a Petrobras não demonstra força perto da média de 21. Algum nível de correção entre 1% e 2% eu acho que deve ocorrer e gerar oportunidade entre hoje e sexta-feira. E a Vale patinando, assim como o minério, que para ela é uma referência, né? Se eu fosse fazer alguma coisa aqui para guerrilha, eu venderia a Vale. Para pegar 2%, 3%, eu entendo isso daqui como um topo duplo com eixo a 114,85. A seguir a gente vai ter China 11, né? China 11, se exagerar um pouco aí na queda, bater ali 9,50, 9,60, 9,40, eu acho que fica interessante, no momento não. Temos IVVB11, né, que deu um claríssimo sinal de topo aqui, o eixo a 244,90, acho que tem mais espaço para descer, pelo menos até a média de 21. Nós temos a esposa que é a Cury, né? A Cury resiliente, está fazendo um movimento de acumulação para depois explodir,
Quando de repente o mercado corrige, depois quando o mercado voltar a subir, ela explode. O mesmo raciocínio eu tenho para Mel, que a região de suporte aqui é fortíssima. E LW SA13, em breve vamos realizar lucro neste ativo. Talvez não nos 30, mas perto disso. Aí a gente chega aqui nos juros, né? Os juros, se você olhar um cenário mais óbvio, parece que vai testar a média de 21, mas eu não acredito que chegue a tocar a média. Né? E o dólar, né? Ele simplesmente está fazendo um pullback de uma região formada por essa LTB, que forma com a linha inferior, com essa reta, um padrão de alargamento. Topo anterior na região de 5.131, está um pouco abaixo, né? E média de 21. Então, uma região que pode gerar algum tipo de reação, né? Então, tem suporte aqui também, está longe de média, com um gap aberto. Se eu fosse fazer alguma coisa no dólar, eu compraria. Nós temos aqui o gráfico diário, né, do Ibovespa. Essa LTB divide o joio do trigo, na minha opinião. LTB em médias aqui em conjunto. E nós temos o BOVA11. O BOVA11 eu tinha colocado um gráfico de 30 minutos aqui, eu vou colocar o gráfico diário. Eu fiz um estudo aqui mais cedo. O BOVA11 eu acho que não faz sentido deixar essa LTA, faz sentido nós traçarmos uma LTB aqui na tela, e essa LTB ela é capaz de separar o joio do trigo, os homens dos meninos, né? Apesar da alta estar na mínima, né? Qual que é a mínima? 123,80 a 123,88. Eu não acredito que esse gap permaneça aberto hoje a 123,50. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai ser estressado. Se o mercado começar a trabalhar abaixo da LTB, ele pode gostar da ideia e de repente fechar por negativa a sessão de hoje, como eu imagino que irá acontecer. Falando do mini índice, a gente falou de um racional no começo dos trabalhos quando estava 29.700, bingo, está 129.200, mas tem mais espaço para cair. No mínimo, esse racional seria de 1.000 pontos. Então, se a gente tivesse numa imersão, num treinamento, num desafio Baby Shark, falasse em venda 129.700, seria para zerar 128.500, 128.700. Eu penso que ainda bate hoje nessa região, 128.500, 128.700, seria entre 1.000 e 1.200 pontos o alvo, e está acontecendo o que a gente falou, daqui a pouquinho vai batendo 128.945, deve estressar a média essa região de topo aqui, a 128.500, então aqui seria o alvo. Não estou falando nada do grupo fechado, de um racional se estivesse numa transmissão aberta, alguma coisa do gênero. Então daqui a pouquinho a gente deve ver, primeiramente 128.945, depois média de 21, perde um pouquinho a média, vem no 128.500 e ali decide se vai ter um fechamento positivo ou negativo. Por fim, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo, tá aqui no banner também, Maratona 14 Bis, evento gratuito, inédito, nunca entregamos tanto num curto espaço de tempo, tem teoria, tem prática, plano de voo, aquecendo os motores, depois tem levantando o voo, Operação Águia, desafio Baby Shark. Logo mais vocês vão conhecer o Baby Shark, eu vou colocar a foto dele lá no Instagram, 100% gratuito, mas é fechado, tem que se inscrever. Aqui tá o piloto Wagner Caetano, qual o próximo passo? Depois que você fizer a jornada, sempre claro, objetivo, de forma transparente e honesta, a gente vai oferecer a imersão 14 somente para quem participar da Maratona 14 Bis e ex-alunos. Se você não é ex-aluno, não é do grupo fechado nem da imersão 13 e não está na maratona, mesmo pagando mais caro, dessa vez você não vai ter a oportunidade de fazer o treinamento. Então, se quiser aprender, vem conosco, tem aqui os benefícios na página, é o 360 que é exclusivo, chat liberado durante as transmissões, operações ao vivo, carteira nacional e internacional, mini índice, mini dólar, grupo fechado por 30 dias, tudo ao seu dispor. Então é isso aí, um grande abraço a todos, saúde e paz, nos vemos por aí nas redes sociais, pessoal, valeu!